Nossa irmã, que viu a princesa Diana, a rainha Elizabeth e outras 4 figuras famosas no inferno, compartilhou seu testemunho conosco por e-mail de seu neto, Kevin. Agora, vou ler o relato dela para vocês. Foi há 2 anos. Lembrar daquele momento ainda me abala profundamente. Meu nome é Abigail e tenho 72 anos. Naquele dia, eu estava tentando pegar meu frasco de shampoo de sempre no banheiro, como sempre fazia. Mesmo quando estendi meu braço em direção ao shampoo, minha força estava no limite. Então, de repente, meu pé escorregou e tudo mudou. Em um instante, a queda pareceu um momento indescritível. Quando bati no ladrilho frio, perdi o fôlego e uma dor insuportável se espalhou pelo meu corpo. Mas depois de um tempo, essa dor deu lugar a um silêncio profundo. Meus olhos se fecharam, mas um momento depois, me vi olhando para meu corpo de cima. Naquele momento, senti como se tivesse deixado meu corpo. Tudo era tão claro, tão real, mas havia uma paz indescritível dentro de mim. Foi realmente tranquilo porque pensei que a maioria das pessoas que eu conhecia, incluindo meu marido, finalmente tinham falecido, e eu tinha aceitado meu destino. Depois que meus olhos se fecharam, senti como se tivesse deixado meu corpo, mas essa paz de repente se transformou em um vazio escuro. Era como se o ambiente ao meu redor estivesse lentamente se transformando em uma frieza opaca, uma escuridão insuportável e solidão. No início, eu estava sozinha ali em meio a uma escuridão silenciosa e profunda. No entanto, depois de um tempo, sombras indistintas começaram a se mover, elas estavam se aproximando de mim. Inicialmente, parecia uma abordagem amigável, mas mudou rapidamente. Essas sombras estavam me chamando em um tom de zombaria, como se gostassem de ver o quão aterrorizada eu estava. Suas palavras estavam cheias de desprezo e raiva. Conforme me aproximei delas, um medo mais profundo tomou conta de mim. Essa escuridão era insondavelmente profunda. Parecia que tudo estava se tornando mais escuro, mais frio e mais infinito. Mesmo se eu quisesse voltar, senti que elas não me deixariam sair, me segurando com força. Cada um deles apontou os erros que cometi no passado, mostrando minhas fraquezas e arrogância. Eu estava tão vazio e desamparado que parecia que até minha respiração estava sendo cortada. Havia apenas uma prisão torturante, uma agonia sem fim à minha frente. Naquele momento, eu realmente entendi onde eu tinha caído. Minha alma começou a ser arrastada para o inferno, e parecia que algo estava tentando me mostrar algo. Eu vi uma porta preta e me vi sendo puxado em direção a ela como se eu precisasse vê-la. Quando me aproximei da porta, ela se abriu de repente. Suponho que este era realmente o lugar para os severamente punidos, e nunca esquecerei o que vi aqui. Ao entrar pela porta, vi uma montanha enorme e comecei a escalá-la. Esta montanha colossal pesava muito em minha alma, com cada passo ecoando uma profunda tristeza dentro de mim. Parecia que quanto mais eu escalava, mais eu começava a sentir o peso deste lugar. Nesta montanha, vi pessoas sendo torturadas, aquelas com pés amarrados e olhos arrancados. Mas entre eles, meus olhos captaram um rosto familiar. Ela era alguém admirada por muitos neste mundo, profundamente amada por todos, a princesa Diana. Sua aparência era tão graciosa como sempre, mas seus olhos traíam uma tristeza, exaustão e pesar avassaladores que pareciam ilimitados. Vê-la aqui, em um ambiente tão desconhecido, foi estranhamente desconcertante. Ela carregava a mesma elegância que usava em vida, mas agora havia uma vulnerabilidade sobre ela, uma solidão inconfundível que se agarrava a ela como um véu delicado. Seu olhar tinha profundidade, uma história rica o suficiente para satisfazer a curiosidade agitada dentro de mim. Instintivamente, me vi atraído para mais perto. Ela me notou, virando a cabeça com um suspiro pesado, como se o peso de seu próprio silêncio a pesasse, dificultando a formação das palavras. Finalmente, quebrando o silêncio,
ela sussurrou, sua voz carregando uma tristeza tão profunda que parecia perfurar minha alma. Não é difícil entender por que estou aqui, Diana começou suas palavras medidas e carregadas de dor não dita. Embora eu fosse uma princesa, ninguém conseguia realmente ver a dor e o vazio dentro de mim. No meu casamento com Charles, eu era uma mulher ansiando por amor, desesperada para que alguém me visse. Quando descobri sobre seu relacionamento com Camila, um ressentimento feroz criou raízes, um coração partido que se aprofundava a cada dia. Conforme nosso casamento desmoronava, eu buscava conforto nos braços de outros, tentando preencher o vazio interior. Os holofotes estavam sempre lá, o olhar implacável da fama, a atenção infinita da mídia. Diana continuou, seu tom impregnado de resignação silenciosa, eu sentia a adoração das pessoas, mas sabia que elas eram atraídas pela imagem, não pela pessoa. Essa atenção me deu uma sensação de valor por um tempo, mas depois só aprofundou minha solidão. Ainda assim, continuei encarando as câmeras, dando entrevistas e me projetando para o mundo. Pensei que talvez, como as pessoas me amavam, aquele vazio dolorido dentro de mim pudesse finalmente ser preenchido. Mas no final, perdi de vista quem eu era. Como uma mulher faminta por amor, me vi provando infinitamente meu valor para o mundo, mas incapaz de reconhecer o reflexo que me encarava. Os olhares de adoração, a atenção implacável, a atração inebriante da fama, eles me arrastaram para um vazio profundo e implacável, confessou Diana, sua voz tingida de angústia silenciosa. Eu estava procurando por amor e compaixão fora de mim porque eles estavam faltando dentro de mim. Muitas pessoas não conseguiam entender isso, elas viam apenas a versão de mim que parecia pura e cheia de amor, a imagem que eu cuidadosamente apresentava. Mas eu sempre ansiava por algo que faltava dentro de mim, um senso de aceitação, de pertencimento. Mesmo a admiração que recebia do público não era suficiente para preencher esse vazio. As palavras de Diana carregavam um peso, uma aceitação de seus próprios arrependimentos que a levaram a confrontar suas escolhas na primeira camada do inferno. Ela reconheceu que a realidade tinha sido muito diferente da imagem que ela sustentava, e agora, havia um preço a ser pago por seus erros e fragilidades. Talvez eu estivesse brilhando aos olhos do mundo, ela disse, mas a escuridão sempre espreitou dentro de mim. Minha alma ficou presa em uma teia de decisões ruins e validações externas. Eu me agarrei ao meu trono, minha riqueza, o esplendor do mundo e, ao fazer isso, perdi a visão de mim mesma. Deus me enviou à Terra com o potencial de ser uma luz guia, uma rainha com propósito, mas eu estava cega para esse chamado. Ela fez uma pausa, seu olhar distante, sua expressão sombria. Depois de um momento, ela soltou um suspiro pesado e continuou, eu tinha tudo que a vida podia oferecer, mas negligenciei a única coisa que mais importava, a salvação da minha alma. Eu segui os movimentos, comparecendo aos rituais da igreja, mas meu coração permaneceu fechado para Deus. Eu nunca me vi como renascida na fé, nunca senti a humildade que a verdadeira devoção traz. Meus títulos e influência me deram satisfação temporária, mas aqui, nesta escuridão, posso ver meu orgulho pelo que ele realmente é, a própria arrogância que agora acorrenta minha alma. Ela fez uma pausa novamente, seu rosto sombreado pela tristeza como se revivesse o fardo de seu passado. Eu sempre apareci como uma rainha para aqueles que vieram me ver, mas nunca aceitei a mão que Deus estendeu para mim. Sua voz tremeu com o peso de suas palavras. Eu acredito que a salvação foi oferecida a mim muitas vezes, mas eu estava cega pelo fascínio do esplendor mundano. Eu tinha orgulho do meu papel como rainha, mas nunca me tornei uma verdadeira serva de coração. Seu rosto ficou mais escuro com a tristeza dessa percepção. Como eu poderia ser um exemplo para as pessoas que me admiravam? Ela sussurrou, cada palavra uma confissão. Eu os conduzi em direção ao sucesso mundano, não em direção ao caminho que leva a Deus. Em vez de curvar meu coração em humildade diante dele,
Fui varrida pelo glamour da fama e pelas distrações da minha própria grandeza. E agora, neste lugar, todos os títulos e riquezas que um dia calentei não têm valor. Minha alma carrega o peso de cada pecado que cometi, cada momento em que me afastei de Deus. Cada palavra de Elizabeth ressoava com profundo arrependimento e agonia silenciosa. Em vida, ela exercia poder e influência, mas aqui estava ela, sem o mais fundamental dom cristão da salvação. Acorrentada e sozinha, ela agora entendia, e eu também, que mesmo os maiores governantes não podem alcançar a salvação interior sem renunciar ao orgulho e aos valores efêmeros deste mundo. A jornada em direção à redenção, no entanto, estava apenas começando, e seu caminho não foi pavimentado por riqueza ou glória, mas por humildade e graça. De repente, um desejo irresistível me compeliu a subir para uma camada superior da montanha, me puxando mais fundo em suas sombras. Desta vez, me vi em um reino ainda mais escuro, onde um frio opressivo pairava pesadamente no ar. A escuridão ao meu redor engrossou, e a atmosfera estava impregnada de uma sensação palpável de culpa, fazendo-me sentir como se estivesse oscilando à beira de um vasto vale de remorso. Diante de mim estava uma nova figura, Jeffrey Epstein. Seu rosto carregava o fardo de cada pecado que ele havia acumulado, gravado com uma expressão afiada e assombrada que falava de seu legado sombrio. Sombras dançavam ao redor dele, figuras sombrias que pareciam emergir das profundezas de sua consciência, cada uma delas um lembrete gritante de seus fracassos e das inúmeras vidas que ele havia manipulado para satisfazer seus desejos. Como um pesadelo vivo, ele estava condenado a reviver continuamente suas fraquezas passadas. A sujeira que o cercava era avassaladora, e ele estava amarrado a uma estaca, incapaz de escapar do tormento que o envolvia. O ar estava cheio de gritos, gritos angustiados que ecoavam sem parar, enquanto sussurros dolorosos o arranhavam, responsabilizando-o por cada ato hediondo. As consequências de suas escolhas se desenrolavam diante de seus olhos em um loop implacável, um lembrete assustador das vidas que ele destruiu. Quando cheguei ao pico da montanha, um espírito sombrio opressivo me envolveu, uma presença arrepiante que fez meu coração disparar. Na minha frente estava uma figura acorrentada e aparentemente enterrada no fundo de um poço profundo, contorcendo-se em uma dor intensa e agonizante. Era Adolf Hitler. Seu rosto era sombrio, uma máscara de desespero, enquanto seus olhos pareciam opacos e sem vida, refletindo o peso aterrorizante de suas ações. As correntes que o prendiam eram grossas e enferrujadas, envoltas em uma fumaça preta rodopiante que parecia emanar de sua própria essência. Cada elo parecia um símbolo de seus pecados, incrustando-se em sua carne, corroendo lentamente o que restava de sua alma. Naquele momento, o puro horror de sua existência tornou-se evidente, um lembrete da escuridão que pode consumir a humanidade quando se perde de vista a compaixão e a moralidade. Ao seu redor havia ferros em brasa, suas bordas ardentes iluminando a escuridão com um brilho sinistro. Cada ferro, quando tocado, perfurava profundamente sua carne, deixando para trás marcas abrasadoras que lembravam chamas de fogo do inferno. Os ferros o atormentavam, ecoando seus próprios comandos odiosos enquanto o arrastavam ainda mais para um poço de sofrimento. Quando ele tentou gritar, apenas sussurros desesperados escaparam de seus lábios rachados. Sua voz, quase rouca, lutou para encontrar som no silêncio opressivo, mas cada palavra ecoou e congelou no vazio, puxando sua alma para um mar turbulento de raiva cega e profundo arrependimento. Debaixo de onde ele estava ajoelhado, lama vermelha e furiosa começou a subir. Essa lama subiu por seus pés, queimando sua carne a cada toque agonizante enquanto subia lentamente. Ela refletia as atrocidades que ele havia cometido, esculpindo uma dor implacável em seu corpo. Cada vez que se agarrava a ele, ela gravava mais profundamente em sua pele, intensificando o seu sofrimento. Sombras das inúmeras vidas inocentes que ele havia extinguido pairavam ao redor dele, seus olhares perfurando a escuridão. Elas sussurravam silenciosamente,
mas o peso de sua tristeza coletiva puxava sua alma, arrastando-o mais fundo para o desespero. Ocasionalmente, uma de suas correntes se soltava, balançando no vazio por um breve momento antes de retornar com um elo ainda mais pesado, a ironia cruel amplificando seu tormento. Este ciclo rítmico de sofrimento reiniciava a cada momento, enredando ainda mais a alma de Hitler em uma agonia que parecia implacável e eterna. Não havia indício de salvação, nenhum vislumbre de esperança para aliviá-lo desse tormento, apenas uma escuridão cada vez mais profunda que o apertava como um torno, sufocando e consumindo tudo. Neste reino de pesadelo, Hitler estava pagando o preço por suas crenças fanáticas e pela certeza absoluta que ele havia imposto a si mesmo, suportando uma agonia sem fim a cada segundo agonizante que passava. Nesta camada angustiante, outros nomes surgiram, cada um mais notório que o anterior. Entre eles estava Osama Bin Laden. A escuridão ao redor refletia o ódio profundo e a destruição que apodreciam dentro de sua alma. Seu rosto estava frio, desprovido de calor, e seus olhos tinham uma opacidade que falava de um homem enredado pela sombra de suas crenças passadas. Correntes enferrujadas e pontiagudas o cercavam, cada toque se cravando em sua carne, rasgando e amplificando sua dor já insuportável. Essas correntes eram pesadas, lembrando o fanatismo que ele outrora exercia com orgulho, cada elo arrastando sua alma cada vez mais para o tormento enquanto os ecos de seus pecados reverberavam ao seu redor. Ao redor de Bin Laden, silhuetas escuras rodopiavam, suas formas tremeluziam como chamas do fogo do inferno. Essas figuras eram as sombras de vidas inocentes perdidas devido às ordens que ele havia emitido ao longo de sua vida. Eles o observavam silenciosamente, seus olhares furiosos perfurando a escuridão. Cada olhar era uma lâmina afiada, cravando-se em sua alma e obrigando-o a desviar os olhos. Mas não importava para onde ele se virasse, o vazio apenas se expandia, as sombras se multiplicavam ao seu redor, intensificando seu sentimento de culpa e desespero. Debaixo de seus pés, lama espessa e pegajosa começou a subir, subindo por suas pernas com um aperto implacável. A lama o envolveu, primeiro atingindo seus joelhos, depois subindo até sua cintura, queimando sua pele enquanto subia. Ela se agarrou a ele como uma sentença por sua ideologia desviante, aprofundando sua dor a cada momento que passava. Os sons que emanavam da lama ecoavam a retórica fanática que ele uma vez proclamou, cada respiração um lembrete doloroso das atrocidades que ele havia cometido. Esses ecos serviam como um lembrete constante de que o que ele antes via como uma causa nobre era, na verdade, uma descida cega à escuridão, apenas aumentando seu arrependimento. A cada poucos segundos, uma de suas correntes se soltava, caindo no chão antes de retornar como um elo ainda mais grosso e pesado. Esse ciclo cruel aprisionava a alma de Bin Laden em agonia cada vez mais profunda a cada repetição, um ritmo torturante que não tinha fim à vista. Não havia esperança de escapar desse tormento, apenas uma escuridão cada vez mais profunda e que restringia a respiração que o pressionava fortemente. Aqui, neste abismo, ele estava pagando o preço por suas crenças fanáticas e pela certeza inabalável que havia abraçado, suportando o sofrimento sem fim a cada segundo agonizante que passava. Após minha jornada angustiante pelas profundezas do inferno, senti um peso imenso pressionando minha alma, mas isso era acompanhado por uma profunda consciência. Cada rosto que encontrei, cada palavra que ressoava na atmosfera pesada, revelou-me os aspectos frágeis, sombrios, mas transformáveis do espírito humano. Testemunhar o vazio da princesa Diana, a solidão arrependida da rainha Elizabeth e as almas corrompidas de Hitler e Bin Laden, enredadas nas garras implacáveis do ódio, me compeliram a confrontar minha própria vida e reconhecer meus próprios erros. Nessa paisagem sombria, comecei a ver não apenas seus reflexos, mas também os ecos de minhas próprias fraquezas internas. A cada camada que eu atravessava, a clareza emergia. Passei a entender o quão facilmente os indivíduos podem se arrastar para a escuridão, movidos pelo orgulho, ambição e ódio.
Um confronto acendeu dentro da minha alma, me incitando a ser mais honesto e aberto comigo mesmo. As fraquezas que eu havia ignorado ou suprimido por muito tempo estavam diante de mim, nuas e cruas, exigindo reconhecimento. Percebi que tinha que confrontar e aceitar essas falhas, caso contrário, a mesma escuridão poderia infiltrar-se em meu ser, aprisionando-me em um destino semelhante. Ficou dolorosamente claro que, para escapar desse lugar, eu precisava encontrar paz com meus erros passados e cultivar um desejo genuíno de expiá-los. Esse remorso não podia apenas ecoar em palavras, ele tinha que ressoar profundamente dentro do meu coração. Havia ações que eu precisava tomar, consertar relacionamentos rompidos, transformar erros em acertos, perdoar a mim mesmo e estender o perdão aos outros. Sem esses passos, eu entendi que a verdadeira liberdade permaneceria para sempre fora de alcance. A jornada à frente não seria fácil, mas eu sabia que era necessário quebrar as correntes que me prendiam, emergir dessa experiência não apenas como uma testemunha do sofrimento deles, mas como um catalisador para o meu próprio. Agora, armado com essa nova consciência, enquanto me preparo para retornar à vida, resolvo voltar ao meu passado, revisitando as marcas que deixei para trás enquanto sigo em frente com o entendimento de que cada erro é uma lição esperando para ser aprendida. Esta jornada iluminou a verdade de que a alma humana não pode alcançar a salvação sem primeiro confrontar seus próprios fardos. Cada momento refletiu de volta para mim não apenas quem eu sou, mas também quem eu aspiro ser e os passos essenciais que preciso tomar para chegar lá. Obrigado por me emprestar seus ouvidos enquanto compartilho meu testemunho. Ao expressar as lições que aprendi e a profunda transformação dentro da minha alma, espero iluminar sua própria jornada também. Todos nós carregamos os pesos e erros de nossas vidas passadas, e é crucial reconhecer que com remorso sincero, um espírito de perdão e um desejo inabalável de mudar, podemos nos erguer novamente. Cada um de nós tem o potencial de renascer, permitindo-nos livrar-nos das correntes do nosso passado e abraçar um futuro cheio de esperança e propósito.